Olá, pessoal, como vocês estão? Este episódio é uma produção única de estudantes de psicologia. Somos alunos da Unialfa e esse trabalho está sendo realizado no primeiro semestre de 2025. Somos da Unialfa Bueno, na Avenida Mutirão, do turno da manhã, e este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina de Psicologia Social 1, sob orientação da professora responsável, professora e mestre Lídia Brelas. O nosso grupo é formado por Carlistene de Oliveira, Isabela de Jesus Araújo e Matheus Jensen Costa Teixeira de Paiva. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o impacto das redes sociais na construção da identidade e das relações sociais, relacionado a esse fenômeno da contemporaneidade com os conceitos e reflexões da psicologia social. A seguir, a Isabela vai abordar um pouco sobre o histórico das redes sociais. Não tem como negar. Plataformas como Facebook, Instagram e TikTok já viraram parte da nossa rotina. Milhões de pessoas no mundo todo estão conectadas o tempo inteiro, compartilhando experiências, consumindo informação, trocando ideia. E o mais interessante é como essas redes criaram um novo tipo de ambiente social. A gente não se comunica mais só pessoalmente ou por telefone. Agora é tudo misturado: texto, áudio, vídeo, link, emoji, tudo junto ao mesmo tempo. Essa forma de interação permite que várias vozes se conectem de diferentes jeitos, o que transforma completamente a nossa maneira de viver e perceber o mundo. E olha só, em situações como a coparentalidade, por exemplo, quando pais separados dividem a criação dos filhos, as redes sociais podem ser uma baita ajuda. Elas viram uma ferramenta para manter o diálogo, organizar a rotina, trocar informações, tudo isso de forma prática e rápida. As famílias também mudaram com tudo isso. Hoje, mesmo morando em cidades diferentes, dá para se manter presente, mandar carinho, conversar, compartilhar fotos, fazer chamada de vídeo, tudo com um clique. A tecnologia acabou virando uma aliada importante para manter os vínculos afetivos. É claro que a gente precisa ter consciência do uso dessas ferramentas e saber equilibrar o tempo online. Mas é inegável que, quando bem usadas, as redes sociais e as tecnologias ampliam o acesso ao conhecimento, à comunicação e ao entretenimento. E aí entra outro ponto interessante: a democratização do conteúdo. Antes, só grandes mídias tinham voz. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet pode produzir, opinar, ensinar e aprender. E isso é transformador. Dá para dizer que a mídia de hoje não está só na TV ou no jornal. Ela está em todo lugar, nas redes, nos vídeos curtos, nos podcasts como este aqui. Tudo isso faz parte da nossa vida digital. É isso aí, pessoal. As redes sociais vieram para ficar e estão mudando a forma como a gente vive, ama, aprende e se conecta. Se usadas com consciência, só tem a somar. Bom, quando a gente fala de redes sociais e identidade, a primeira coisa que vem à mente é como a gente se apresenta nesses espaços, né? Hoje em dia, todo mundo tem uma versão online de si mesmo. E é interessante pensar o quanto isso é realmente a gente, ou o quanto é uma versão construída para agradar os outros. As redes sociais deram pra gente um espaço gigantesco para se expressar. A gente compartilha fotos, opiniões, hobbies, vídeos, mensagens, momentos do dia a dia. E tudo isso ajuda a construir a imagem que queremos mostrar para o mundo.
Só que essa liberdade tem dois lados. Ao mesmo tempo que a gente pode ser quem quiser, também pode acabar se sentindo pressionado a ser quem os outros esperam. Um exemplo bem claro disso é o que chamam de curadoria da vida. Sabe quando a gente escolhe só as partes mais legais da rotina para postar? Aquela foto sorrindo, o passeio com os amigos, a viagem dos sonhos, o fim de semana emocionante e legal, o relacionamento perfeito. Então, isso cria uma ideia de vida ideal que nem sempre bate com a realidade. E aí vem a comparação. A gente olha a vida dos outros e começa a achar que a nossa não é tão boa assim. Esse jogo entre o que a gente é e o que a gente mostra mexe diretamente com a nossa identidade. Construímos uma imagem que precisa ser polida o tempo todo. É como se existisse uma performance social a todo momento. A gente vai montando um personagem, consciente ou não, que nem sempre representa quem somos de verdade, nos voltando para uma ideia de querer impressionar os outros. E é aí que surgem os conflitos. Insegurança, necessidade de aprovação, sensação de não ser suficiente. O desespero em mostrar aos outros que sua vida é aparentemente mais interessante do que ela realmente é. Outro ponto importante é como os grupos e comunidades nas redes sociais também influenciam nessa construção de identidade. A gente tende a seguir pessoas que compartilham dos nossos gostos, ideias e valores, suas postagens, falas e bordões, participamos de suas trends e às vezes até entramos em discussões por elas. Isso cria um sentimento de pertencimento, mas também pode nos limitar a bolhas onde só escutamos o que reforça o que já pensamos, onde nunca somos desafiados a ver perspectivas diferentes. No fim das contas, as redes sociais fazem parte da nossa vida e têm sim um papel importante na forma como nos vemos e nos mostramos. A questão é: estamos atentos para não nos perdermos nessa performance e lembrar que a autenticidade ainda vale muito, mesmo num mundo onde tudo parece montado para impressionar. Hoje em dia, as redes sociais fazem parte da nossa vida. A gente acorda, dá uma olhada no celular, vê mensagens, atualizações e nem percebe o quanto isso já virou hábito. E claro, elas têm muitos lados positivos. Por exemplo, a comunicação mudou completamente. Hoje, a gente pode falar com alguém que está do outro lado do mundo, ver o rosto da pessoa, matar a saudade mesmo à distância. Isso é incrível. Antigamente era só carta, telefone fixo e olhe lá. Agora é tudo na palma da mão. Outro ponto muito legal é o acesso à informação. Tem muita gente boa produzindo conteúdo educativo nas redes sociais. Professores, especialistas, gente que ensina de graça com vídeos, textos, podcasts. Isso ajuda muito quem quer aprender, mas não tem acesso a cursos ou escolas de qualidade. A internet virou uma grande sala de aula se a gente souber usar. Mas, claro, nem tudo são flores. A gente também precisa ter cuidado. O uso exagerado das redes sociais pode fazer mal. Às vezes, a gente passa tanto tempo comparando a nossa vida com a vida dos outros que começa a se sentir mal com a própria realidade. A gente vai perdendo a noção de quem é, tentando parecer outra pessoa só para agradar ou se encaixar. E os relacionamentos? Muita gente sente falta de profundidade nas relações. As conversas ficaram mais curtas, mais rasas, é tudo muito rápido. E isso pode afetar até os relacionamentos amorosos, que parecem estar ficando mais superficiais. O contato real, olho no olho, tem sido deixado de lado. Tem também um problema do vício. Tem gente que não consegue ficar longe do celular. Isso pode gerar ansiedade, estresse, até irritabilidade. E quando a gente não percebe, já está dormindo mal, deixando de cuidar de si, só para ficar rolando feed ou respondendo mensagens o tempo todo. Por isso é importante parar e pensar.
Como eu estou usando as redes sociais? Elas estão me ajudando ou me atrapalhando? Elas devem ser uma ferramenta e não algo que nos controla. A chave está no equilíbrio. Dá para aproveitar o melhor que elas oferecem sem se perder. Quando a gente usa com consciência, a vida fica mais leve, mais saudável. A gente se conecta com o mundo, mas principalmente se conecta com a gente mesmo. Bom, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, dá para perceber como as redes sociais têm um impacto real e profundo na nossa vida. Elas mudaram a forma como a gente se comunica, como a gente aprende, como a gente se relaciona e principalmente como a gente se vê e se mostra para o mundo. Mas também tem o outro lado da moeda, né? O excesso de exposição, a comparação constante com a vida dos outros, a busca por validação, tudo isso pode afetar nossa autoestima, nossa identidade e até nossa saúde mental. Às vezes a gente se perde tentando performar uma vida perfeita, aquela que só existe no feed, e acaba esquecendo quem a gente é de verdade. No fim das contas, a questão não é ser contra ou a favor das redes sociais, mas sim aprender a usar com consciência, saber reconhecer quando elas estão nos aproximando dos outros e de nós mesmos e quando estão fazendo o contrário. E principalmente, lembrar que a autenticidade continua sendo um valor importante, mesmo num mundo onde todo mundo parece estar encenando alguma coisa o tempo todo. Então fica o convite. Que tal olhar para suas redes com um pouco mais de cuidado? Prestar atenção no que você consome, no que você compartilha, no que você diz sobre você. Porque no fim, as redes sociais não são só sobre tecnologia, são sobre gente. E a gente merece se tratar com mais verdade. Gostaria de deixar aqui os nossos mais sinceros agradecimentos aos ouvintes, à professora e mestre Lídia Brelais e à Universidade Unialfa.